Bom dia, meus alunos. Como vocês estão? Estão se cuidando? Creio que sim, né? Hoje nós vamos aprender sobre o que? A evolução tecnológica de quê? Dos meios de transporte. A gente já estudou mês passado sobre essa evolução nos meios de comunicação, né? A gente viu como que evoluiu os meios de comunicação até o dia de hoje. E também os meios de transporte também evoluiu até chegar hoje, que nós temos, né, cada vez mais meios de transportes bem mais tecnológico, meios de transporte que você não precisa só sentar ali, botar a mão no volante, ligar o botãozinho, né, e que vai te levar ao seu destino. Então, essa evolução vem cada vez aumentando. Então, mas nem sempre foi assim. Então, como que era antigamente? As pessoas se locomoviam de um lugar para o outro. Elas se locomoviam a pé, né? Não existiam meios de transporte. Então, elas iam, né, às vezes, distâncias muito grandes ou pequena, mas elas iam a pé. Só que aí foram chegando os meios de transporte. Chegaram, né, os meios de transporte, a tração animal, onde, né, era movido por quê? Animais que puxavam a carroça. E vários meios de transporte foram chegando, foram evoluindo, até a gente chegar hoje, todos esses meios de transporte. Quais são os meios de transporte que a gente conhece? A bicicleta. Se vocês não sabem, é um meio de transporte. Claro que a criança usa mais as bicicletas para o quê? Para divertir, para apostar corrida com o colega. Mas a bicicleta também é um meio de transporte, que muitas pessoas saem de sua casa, vão trabalhar, né, para chegar ao seu trabalho e retornar à sua casa através do quê? Da bicicleta. Mas existem quais são? Os automóveis, caminhões, né, aviões, carroça, tá? É um meio de transporte antigo, mas existe até hoje, né? Ainda mais nesses lugares mais da zona rural para, né, carregar o que eles plantam. A moto, então, metrô, trem, né? Existem vários tipos de meio de transporte que existem. Antigamente, existia até as pessoas que quase serviam como meio de transporte, né? Faziam aquelas carroças luxuosas para carregarem quem? As pessoas de elite, né? Os donos de fazenda, as senhoras, que eram pessoas que tinham posse. Então, eles, né, seguravam. Vocês podem ver até no livro de vocês, tem aí, né, uma pessoa aí que tá puxando a carroça. Era pessoas de elite que eles puxavam. Mas também existiam também extração de animais, que onde pessoas, né, eram carregadas, né, para o seu destino, onde eles queriam chegar, né, através da carroça, saíam puxando a carroça. Então, né, os meios de transporte representados, que vocês estão vendo aí no livro, são muito importantes para o dia a dia. Uns existem até hoje, outros não existem mais e outros surgiram, né, depois, né, do tempo, que foram surgindo, como, né, trem-bala, né, que a gente vai ver, os Boeings, né, aqueles aviões luxuosos, os transatlânticos, que eram aqueles, né, que são aqueles navios que pessoas navegam por vários meses para um lugar onde eles têm tudo naquele navio, que é muito luxuoso. Então, bora lá. Da tração animal aos veículos motorizados. Antigamente não existiam os veículos motorizados, que tem motor, né? Onde você, né, liga a chave, já liga o motor e vai ao seu destino. Não. Antigamente era a tração animal. Quem puxava, né, a carroça eram quem? Eram os animais. E essas carroças, elas serviam tanto para, né, levar pessoas de elite ao seu destino, como também servia como carga, tá? Então, aqui fala, ó, uma das coisas que tem em quase todos os meios de transporte é o que? A roda. É uma invenção mais importante da humanidade. A gente encontra a roda nas bicicletas, nos automóveis, caminhões e até aviões. Existe a roda. É ela que locomove para
a pessoa chegar ao destino. Mas você vai falar assim, tia, mas o avião, né, não é. Mas quando ele tá chegando, que ele vai pousar, né, eles podem ver que eles jogam os aviões, eles abaixam as rodas para quando chegar em terra, né, aquelas rodas que vai, né, se locomover para parar, né, chegar ao aeroporto. Então, bora lá. Então, a roda é uma das da invenção mais importante, né, que ajuda o meio de transporte, né, chegar ao seu destino através das rodas. Então, eu posso ligar o motor do meu automóvel, né? Se não ter roda, você acha que ele vai andar? Não vai. Não vai andar. Ele vai ficar paradinho no seu lugar com o motor dele ligado. Mas o que vai fazer o automóvel, a bicicleta, a moto, né? Os aviões, vai ser o quê? Vai ser a roda. O avião mesmo, quando ele tá em terra ainda para depois ele subir, são as rodas. Tá bom? Então, ó, 200 anos atrás, as pessoas andavam a pé ou carro puxados por animais, como que as carroças. Então, há 200 anos atrás, né, existiam as carroças, eram o que levavam as pessoas, os animais, né, eram puxados por animais ao seu destino. Então, além das pessoas andarem a pé, né, existiam também os meios de transporte puxado por animais, que eram o quê? As carroças, né? Aqui eu trouxe essa imagem para vocês estão vendo, né? Animal puxando. Aqui você pode ver que até uma carroça que está carregando pessoas e também cargas, né? Então, a gente vê o quê? O que tem nela? Rodas, né, na carroça. Então, é um meio de transporte, né, que foi muito utilizado. Não acabou, alguns lugares a gente vê. Só que ao longo do tempo, né, esse era um único meio de transporte. Ele foi substituído por outros tipos de meio de transporte, como os bondes. A gente vai ver, né, antigamente eram os bondes, que eram os meios de transporte coletivos, que a gente sabe que existem os meios de transporte coletivo hoje. Quais são? Ônibus, aviões, metrô, trem-bala, né? Esses são os meios de transporte coletivo, que levam o quê? Uma quantidade grande de pessoas a lugar que ele quer chegar. Mas antigamente não, antigamente era esse o meio de transporte que levavam as pessoas aonde eles queriam, né? Então, a gente sabe que os meios de transporte é dividido em quê? Terrestre, são os que andam na terra, como né, as carroças, bicicleta, moto, ônibus, caminhões, automóveis. Existe o meio de transporte aéreos, que andam no céu, no ar, que são o quê? Aviões, Boeings, helicópteros. São esses os meios de transporte aéreo. E os aquáticos, que andam no mar, navio, barco, transatlântico, são esses meios, as caravelas, são esses meios de transporte. Só que com a evolução de que foram surgindo novas técnicas, né? Esses meios de transporte, eles foram se tornando cada vez mais tecnológicos. Gente, a gente vai ver vários meios de transporte quando começou. Inclusive é o quê? A evolução das embarcações, né? Existem as canoas, barcos, a vela, que são as caravelas, navios e transatlânticos. Então, a gente pode ver aqui, olha, há 3.000 anos, olha só, esse era o quê? Um modelo de barco. Olha, a vela utilizado pelos antigos egípcios, estão vendo? Olha só, como quando surgiu um dos primeiros barcos, foram esses, né? Só que aí, ó, foram o quê? Foi evoluindo. Aí chegou o quê? Né? Esses barcos, eles eram sempre feitos de madeira, tá? E servia para atravessar as pessoas de mares, rios que queriam chegar do outro lado. A gente viu mesmo em história que existiam as vendas, né? O comércio marítimo, que era através do quê? Dos barcos, desses barcos antigos, naquela época, né? Então, eles carregavam seus produtos aqui e a venda era marítima, no meio do mar mesmo.
Então, olha, aí chegaram que as caravelas, ó, que era barcos à vela, tá? Foram inventados, né, que se moviam impulsionado pela força do vento, essas caravelas. E a evolução, né, desse transporte deu origem a essa caravela, né, mais segura e capaz de navegar longa distância. No Brasil mesmo, quando vieram Dom Pedro, né, com toda a sua com todas as pessoas que vieram, né, na época tinha o seu pai, que era o rei de Portugal, eles vieram em caravelas, né, vieram todos nas caravelas que chegaram em terras brasileiras, quando eles chegaram aqui a encontrar os índios, mas toda a elite, né, o rei, seu filho, sua esposa, vieram o quê? Em caravelas, tá? Então vieram porque elas andavam por longa distância. E chegamos, né, atualmente esses navios luxuosos, né, que tem os navios que são utilizados para fazerem cargas, carregarem produtos, né, alimentícios, né, de um país para o outro, produtos de limpeza, né, várias coisas, né. Então, existe também, né, esses navios que são os transatlânticos, muito luxuosos, que servem, né, como carregam passageiros que andam nos oceanos, né, principalmente turistas, né? Tem alguns, igual o Roberto Carlos mesmo, gostava de fazer transatlântico, seu show nesses transatlânticos luxuosos, passavam meses ali, faziam show mas só que é muito caro, nem todos podem. Que a gente pode ver, esse aqui é um exemplo do transatlântico, tá? Então a gente vê como que houve a evolução, desde aquele barquinho para as pessoas, né, atravessarem rios para ir para outro lado, feito de madeirinha, né? Aí veio as caravelas que já não era igual a esses barcos, né, mais simples, já andavam longas distâncias, igual Dom Pedro com seu pai, que era rei Dom João, né, que vieram pra cá com toda a sua elite para querer governar o nosso país, como governou por algum tempo, até, né, Dom Pedro dar o direito ao Brasil de ser independente de Portugal, que houve a independência do Brasil. Então houve até chegar a esses navios luxuosos, né? Aí vem da Maria Fumaça aos trens mais velozes. Então existia uma da primeira que teve dos primeiros trens que foi construído em 1804. Era uma locomotiva, né, que foi inventada há 200 anos atrás, tá? E ela era obtida pela queima de carvão, tá? Mineral ou vegetal. Então, a gente sabe que o trem, ele é o quê? O meio de transporte que é puxado por quê? É uma locomotiva que tem vários vagões. Esses vagões, tá? Podem trazer cargas, né? Como eu já falei, produtos alimentícios. Mas antigamente tinha os trens, que tinha locomotiva que carregava pessoas de um lugar para o outro. Hoje a gente não vê trem, né, saindo pessoa de um estado, de uma cidade para ir para outra. Hoje não. A gente vê nos centros do Rio de Janeiro, né, os metrôs, né, o trem-bala mesmo, né, não no Brasil, mas lá no Japão, onde que eles inventam. Então, mas antigamente não. Aí tinha quem era esse trem que carregava a pessoa? A Maria Fumaça, né, que saía aquela fumaça grande, né, por isso que recebeu o nome de Maria Fumaça, porque era uma locomotiva que ficou conhecida porque ela soltava muita fumaça pela queima do carvão, do vegetal ou do mineral. Só que
Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, antes de eu falar sobre, né, essas locomotivas, aqui é a primeira locomotiva inventada em 1804. Estão vendo aqui, né? Aqui carregava pessoas ou alguma servia como carga, tá? Aí depois veio a Maria Fumaça, tá? Essa daqui é a locomotiva Maria Fumaça, né? Saía disso aqui fumaça, aquela fumaça preta. Hoje, né, a gente está trabalhando contra a poluição. Ontem mesmo vocês aprenderam sobre, né, o cuidado que temos que ter o meio ambiente, né? Essa fumaça, isso prejudica o meio ambiente. Então, essa queima foi trocada, né? Não existe mais, né, meio de transporte como o trem, onde ele é obtido ele anda através da queima de carvão. Não, hoje ele foi substituído pelo que? Ele é movido a eletricidade, tá? Através também do óleo diesel. E aqui eu trouxe a imagem para vocês, né? Como da primeira locomotiva, depois da Maria Fumaça, como os trens, né, se modernizaram. Estão cada vez mais velozes, são rápidos, como o trem-bala que tem no Japão. Estão vendo aqui? Esse, né, o trem-bala é um dos trens mais velozes do mundo. Então, os trens, eles também se modernizaram. Desde lá dessa locomotiva de 1804, da Maria Fumaça, até chegar hoje, né, a essa locomotiva que é o trem-bala, que anda rápido. No Brasil, a gente tem o metrô, né, que carrega pessoas, que não deixa de ser um trem, que carrega as pessoas de um lugar para o outro lá no centro, para também, né, porque se todos andarem, né, no trânsito, sabe como que é, tudo congestionado, então ajuda também para que o trânsito não fique tão congestionado. Então essa é a evolução do meio de transporte, né, dos trens. A gente já viu das embarcações, dos trens, agora a gente vai ver sobre o quê? O que voa lá no céu? O avião. Mas sempre existiu o avião? Ó, do balão ao avião. Então, do balão ao avião. O sonho de voar se realiza. Quem tinha sonho de voar? Santos Dumont. Ele era uma pessoa que ele tinha um sonho de voar. Então, ele começou a colocar o seu sonho para realizar. Como a gente vê, se a gente tem sonho, a gente pode lutar nossos sonhos, que se a gente estudar e a gente lutar, a gente vai conseguir. A gente viu Santos Dumont, é um exemplo de brasileiro que sonhou e realizou seu sonho, né? Então, ele o quê? Ele construiu o primeiro balão, que era o balão de ar quente, tá? Então, ele fez esse balão de ar quente, né, no ano de 1898, tá? Era um balão inflado, ó, tá? E com ar quente. Só que era um balão que era difícil dele controlar, né? De chegar onde ele queria. Então, era muito difícil. Aí, o que aconteceu? Ele continuou, tá? Então, balão do ar quente. Ele continuou inventando. Aí, conseguiu o quê? O balão dirigível, tá? Era um balão comprido e motorizado, já não era através do ar quente. Olha só como que ele foi sonhando e foi evoluindo o seu sonho. Então, chegou a invenção desse dirigível, tá? Que passou, né, a ser possível dele dirigir. Aí, né, aconteceu o quê? Epa, não, eu posso melhorar, eu vou melhorar, eu quero um avião. O que ele criou? Aí ele inventou o avião. Já não era mais nem balão de ar quente, nem balão dirigível. Já era o avião. Que avião era esse? O nome do avião, do primeiro avião do mundo, quem criou foi o brasileiro, né? Santos Dumont. O 14 bis, tá? Desde a construção do avião idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, que tem esse nome, ó, tá aqui, ó, ele mesmo, né, esse aqui é o avião dele, ó, ele escreveu 14 bis, os avanços tecnológicos foram
acontecendo, né? Através dessa máquina voadora, tá? Então, ele morreu, mas através do seu sonho, através da sua invenção, foram melhorando, né, na tecnologia, criando cada vez melhor, tá? Então hoje o avião, a gente vê que ele percorre o mundo inteiro, né? Eu saio do Brasil, vou para outro país que eu quero só, né, no avião, no ar. Mas foi um sonho que idealizado por Santos Dumont, que ele conseguiu realizar esse sonho. E hoje a gente vê, né, quando a gente passa, né, não sei se vocês já passaram ali na Ponte Rio-Niterói, aqueles, né, Boeings, cada um mais lindo do que o outro, chegando nos aeroportos. Vocês veem, são luxuosos, mas começou com o quê? Um sonho pequenininho, de uma pessoa que tinha sonho de voar e foi cada vez mais, né, construindo balão, foi melhorando até que criou o avião através da sua invenção, da sua ideia, foram criando esses Boeings maravilhosos que a gente tem hoje, que leva a gente para todos os lugares do mundo em grande distância e em pouco tempo. Se eu for, né, a navio para os Estados Unidos, cara, vai levar muito mais tempo. Avião não. Avião é coisa rápida. Se eu quero ir daqui, né, do Rio de Janeiro para outro estado, vou lá pro Nordeste. Se eu for de carro, meu filho, acho que eu levo quase um mês. Mas se eu for avião, é coisa de horas. Horas. Então, luxuosos, que chega mais rápido, né, e percorre grande distância em pouco tempo. Então a gente vê a evolução do brasileiro Santos Dumont. Lá do balão de ar quente, depois conseguiu já um balão dirigível, passou para o avião 14 bis, através da sua ideia, que constrói esses aviões maravilhosos que temos hoje. Agora, a evolução do quê? No automóvel, né? Hoje, eu entro no meu carro, ligo a chave e chego no lugar, ao meu destino, onde que eu quero, né? Hoje carro hoje é difícil um ser humano no mundo não ter um automóvel. Todo mundo, né, a maioria tem um automóvel, desde os mais modernos até os mais simples, mas tem. Chega ao seu destino, mas a gente sabe que o automóvel, ele surgiu há cerca de 130 anos atrás. Então, o primeiro automóvel que fez, né, foi o Carl Benz, né? Ele e seu assistente criou esse primeiro automóvel aqui, que foi construído em 1885, tá? Ele que é ele é chamado de precursor dos automóveis. Foi através desses automóveis que foram construindo esses mais luxuosos que nós temos hoje, tá? Ele instalou um motor que era movido a combustível na parte traseira do triciclo, tá? Então, esse foi um dos primeiros automóveis, né? Foi o primeiro automóvel construído. Aí depois, né? Desde então, desse automóvel, eles foram, né? Não parou mais de evoluir. Aí criaram, tá? Esse daqui que eram luxuosos, que foi, né, um automóvel antigo. Esse é um automóvel, né, dos Estados Unidos. Essa foto é de 1927, era o automóvel daquela época, que quem a maioria tinha eram os fazendeiros, as pessoas muito ricas, tá, gente? Até esses automóveis, a gente olha assim, ai, automóvelzinho furreco, mas eram muito caros. E só quem podia ter é quem tinha muito dinheiro. Pobre andava ou de carroça ou a pé. Tá certo? Hoje a gente vê que nós somos pobres, né? Mas nós temos nosso carrinho, nós trabalhamos, nós batalhamos e conquistamos. Pagamos lá, né? Em prestações, ou quem pode comprar à vista compra. Mas a gente tem, mas antigamente não. Era muito caro para aquela época, aquele povo que ganhava muito pouco, né? Trabalhava para as fazendas e pagavam muito pouco. Pagavam miséria, vamos ser verdadeiros, que a gente já estudou isso, né? Em alguns conteúdos passado mesmo de geografia, que eram pouco, a renda era muito pouca. Então, aí eles, né, foram evoluindo. Hoje nós temos o quê?
carros cada vez mais luxuosos, né? Aqui eu trouxe até a imagem de alguns carros para vocês, né? Alguns são brasileiros, hoje outros americanos, né? São os automóveis, né? Que corre esses outros automóveis, eles também eles não corriam muito, era bem mais lento. A gente vê automóveis hoje que anda, né, anda na velocidade mínima de 80, outro 100, outro 120, outro 150, outro 200, né, que é loucura, parece que tá voando na pista. A gente tem que tomar muito cuidado também, você correr bastante com os meios de transporte, com os automóveis, né, pode acontecer acidente, então a gente tem que ter isso na consciência, né, mas são automóveis que correm e chegam ao seu destino mais rápido. Aí, os automóveis, a gente vê que houve a evolução, que entra do quê? Tá? Da manivela ao botão de partida. Antigamente, hoje, entrei no meu carro, o meu liga a chave. Ligo a chave, já ligo o motor. Mas tem carro igual meu pai. Meu pai tem um carro que é só ligar o botãozinho. Ligou o botãozinho, ele não precisa passar marcha nem nada, vai ao seu destino, né? Fui andar no carro, até levei uma coça para dirigir o carro, porque é difícil, a gente que está acostumado a passar marcha, ligar, a gente sente falta, fica procurando a marcha, mas não precisa. Eu falo assim, vai chegar um dia que você vai entrar no carro, você vai apertar um computador ali, botar onde você quer chegar, o carro vai dirigir sozinho, você vai ficar só sentado, conversando, batendo papo, né? Eu acredito que nesses lugares mais avançados, onde igual o Japão, deve já ter, porque lá é bem avançado. Mas a gente vê que são meio de transporte, né, que foi evoluindo. Então, olha só, o que é a manivela? A manivela é isso aqui, ó, que é um automóvel antigo que tinha manivela, tá? Então, para você ligar o automóvel, tá, você tinha que fazer aquela força para ligar o motor, puxar aquela manivela que tinha atrás do carro para ligar o motor, para que o motor pegasse. Hoje não. Hoje, né, basta girar a chave, ou ligar o botãozinho, e o carro já funciona. Então você vê como o carro foi evoluindo. Aqui eu mostrando vocês, né, o interior de um carro. Olha só, olha o interior desse automóvel. Ó, tem de tudo, olha o rádio com tudo que você tem direito. Aqui, ó, esse aqui, você nem precisa passar marcha, ela passa sozinha. Entendeu? Olha como veio evoluindo, tanto, né, na parte interior quanto na parte externa. Então, a evolução foi acontecendo. Então, aqui no livro de vocês mesmo fala, ó, você deve ter percebido que a presença e a função de componente muito sofisticado nos automóveis mais modernos demonstra a incorporação de quê? De tecnologias de ponta desenvolvida por outras áreas, além de automobilística. Entre essas áreas destaca o que? A eletrônica e da comunicação e de novos materiais. Então, o meio de transporte, como ele veio evoluindo? Aí vem aqui, ó, na página 110, o bonde. O bonde, gente, se vocês não sabem, era um dos meios de transporte coletivo, né? Na nossa cidade brasileira, lá no século XIX ao século XX. Então, ó, século atrás. Então, a gente está no século XXI, olha só. Há 2 séculos atrás era esse meio de transporte coletivo que levava as pessoas. Esse aqui já é, né, eles andam através dos trilhos, tá? E ele já anda através da eletricidade, tá? Através dos trilhos. Mas os primeiros bondes mesmo eram puxados por animais, tá? Eram bondes grandes que vinham animais que puxavam. E era um meio de transporte que não poluía, não era poluente, tá? E alguns eram abertos, esse aqui era aberto. E não tinha porta nem janela como esse daqui. E já outros eram mais fechados. Só que quem conduzia era o motoneiro. Então, esse aqui é um bonde, né? Onde esses bondes existiam era no centro do Rio de Janeiro, tá?
e era um bonde que carregava moradores de um lugar para o outro, tá? E também, além de ser carregando as pessoas, se tornava também turístico, tá? Para as pessoas conhecerem a cidade. Só que aí veio evoluindo, veio evoluindo, veio evoluindo. Aí veio o quê? Chegou esses, que era o VLT. O que significa o meio de transporte VLT? Veículo leve sob trilhos. Ó, do bonde até chegar o VLT. O metrô, como eu já falei, né? Então, são meios de transporte que veio, né, se modernizando. Ele é um transporte ferroviário, anda, né, em ferrovias, movido que a eletricidade não é poluente, porque ele não tem gases, né, dos recursos não renováveis como a gasolina, o diesel, que é poluente ao nosso ambiente, tá? Ele pode transportar até 400 pessoas. É um meio de transporte que ele não é aberto, ele é fechado, né? Então tem ar-condicionado dentro e ele é conduzido pelo condutor. Então a gente vê como os meios de transporte ele evoluíram até do dia de hoje. Daquele que a gente andava a pé, depois veio a tração animal, ou até as pessoas mesmo serviam como meio, puxando aquelas carroças para carregar os senhores, até chegar o dia de hoje. Então, evoluíram e vocês acham que essa evolução vai parar no tempo? Vai continuar até gerações futuras. Então, cada vez mais vai evoluindo os meios de transporte. Então, nós temos que, né, chegar a essa evolução. Sabe que é muito caro, né? Nem todos têm direito de ter os meios de transportes que a gente tem hoje, e cada um compra dependendo da sua condição, mas a evolução tá chegando, tá? Então a gente estudou hoje, né, a evolução dos meios de transporte, que está no livro de Geografia, desde a página 103 até a 111. Beijinho, façam as atividades, ficam com Deus e se cuidem, tá? Beijão da tia. Estou morrendo de saudade de vocês.